Bom, vamos agora falar sobre a aplicação no método Simplex e o uso da ferramenta Solver, né? Que é uma ferramenta do Excel. Bom, esse assunto não vai cair na prova, claro, mas acho interessante a gente aprender também como trabalhar no Excel com programação linear. Então, onde é que a gente pode aplicar, né, a programação linear? Nós já falamos disso no início das aulas, mas vamos voltar um pouquinho a essas aplicações. Na manufatura, nossos exercícios têm sido, certo? Com relação à produção, né? Fabricação de produtos. Então, a pergunta que a gente pode fazer: qual deve ser a composição de produtos a serem fabricados por uma empresa, de modo que se atinja o lucro máximo ou a margem de contribuição máxima, sendo respeitada a capacidade de produção e as limitações ou exigências do mercado? Então, nós temos trabalhado com esse tipo de questão que envolve a produção, né? Estamos trabalhando somente com duas variáveis, né? O produto A e B, ou seja, a variável X e Y, certo? Que também pode ser trabalhado na solução gráfica, tá? E no Simplex ele até permite que você trabalhe com mais de duas variáveis, embora a gente só tenha feito exercícios com a variável A e B, né? Mas além da aplicação da área de produção, a gente também pode trabalhar com a programação linear na agricultura. Então, qual é a pergunta que a gente faz? Que alimentos podem ser plantados, né? De modo que o lucro seja máximo e a gente respeite a característica do solo, o mercado comprador, os equipamentos disponíveis. Na siderurgia, que minérios devem ser carregados no forno, que a gente possa produzir a menor custo um determinado tipo de aço, sabendo das especificações, dos parâmetros, né? Da composição dos elementos químicos. Na carteira de investimentos, que ações a gente deve compor numa carteira de investimentos, de modo que o lucro seja máximo e que a gente respeite tanto as previsões de lucratividade como as restrições do governo. Alimentação, que alimento as pessoas ou até os animais devem utilizar, de modo que o custo seja mínimo e que possuam nutrientes nas quantidades adequadas e que também atendam requisitos como refeições, variedade de refeições, gosto, aspecto da comida, por exemplo. No transporte, qual deve ser o roteiro de transporte de veículo de carga, de modo que entregue toda a carga no menor tempo e custo? Então, todas essas perguntas, certo, podem ser resolvidas com o problema de programação linear. Então, através do Simplex, a gente pode construir esses tablôs. Porém, o que a gente faz geralmente nas empresas? A gente trabalha com Excel e com uma ferramenta chamada Solver. A gente vai trabalhar agora com ela, aprender ela. O que vocês têm que fazer primeiro? Né? Vão para a planilha do Excel para ativar o Solver, é o primeiro passo. Porque geralmente essas planilhas não estão com o Solver ativado. Então você tem que ir nesse círculozinho que eu fiz aqui, ao início, tem uma setinha para baixo, clica aqui em mais comandos, certo? Aí vai abrir essa janela, você vai no campo suplementos, clique em suplementos e depois você vai gerenciar suplementos do Excel, aqui. E aperto Ir. Depois a gente vai abrir uma nova janela e você vai selecionar o comando do Solver e dar OK. Né? Às vezes o Solver não está instalado, então ele solicita a instalação. Aí você diz OK e inicia o processo de configuração do Solver no Excel. O Solver instalado, ele aparece no campo dados, certo? No menu de dados, ele vai aparecer aqui nessa janelinha. Então, agora a gente vai começar o nosso problema. Vamos botar aqui um problema que eu tirei do livro de Salvatore Vigilito. Tá? A fabricante de molas para veículos e automóveis Moleza e Maciez quer otimizar a produção para melhorar o seu faturamento. Ela dispõe de equipamentos para produzir os itens em grande quantidade e o mercado absorve toda a produção dos seus 3 tipos de mola, A, B e C. Olha, esse problema já tem 3 variáveis, A, B e C. As restrições se referem ao tempo total para acabar cada lote, em cada período produtivo e à quantidade de matéria-prima necessária. A empresa sabe que dispõe de 900 homens-hora para acabar cada ciclo de produção, ou seja, cada lote, e que para cada unidade do produto A, B e C precisa de 1,1, 1,3 e 1,4 horas, respectivamente. Com relação à matéria-prima, Moleza e Maciez tem à disposição 1.700 kg de material ferroso, em barras, sendo que cada produto A, B e C demanda 2,4, 2,1 e 1,4 kg, respectivamente.
Após a fabricação, cada unidade recebe uma pintura especial anticorrosiva como acabamento e, nesse processo, cada produto A, B e C consome, respectivamente, 0,26, 0,18 e 0,19 kg de tinta, sendo que o estoque desse material da empresa é de 135 kg. O departamento financeiro elaborou uma planilha de custos e informou que a margem de contribuição individual de cada unidade das molas A, B e C produzida é R$ 97,00, R$ 104,00 e R$ 102,00, respectivamente. A pergunta: quanto a empresa deve produzir, né, de cada tipo de mola para otimizar o lucro? Então, essa é a pergunta, que é um problema de programação linear. Então, formulando esse problema, nós temos aqui, ó, maximizar 97x, 104y, 102z. Então, nós temos três variáveis aqui, três produtos, para encontrar as três quantidades que maximize essa função objetivo. Sujeito às restrições. A restrição de tempo, né? Quantidade de homens-hora, então 1.1x, 1.3y, 1.4z, menor ou igual a 900. De ferro, né? Do material ferro está disponível 2.4x, 2.1y, 1.4z, tem que ser menor a 1.700 kg. E tinta, 0,26x mais 0,18y mais 0,19z, menor ou igual a 185 kg. O primeiro passo é colocar essas informações na planilha, ainda sem se preocupar com as fórmulas que a gente vai inserir depois. Então, coloca aqui da primeira coluna A, né, pula duas linhas aqui, bota objetivo, quantidade ótima de produção, margem de contribuição para o produto. Pula uma linha, restrições, tempo, ferro e tinta. E aqui das colunas do lado a gente vai botar isso. Pula uma colunazinha, né, para ficar mais bonitinho visualmente. Fábrica, moleza e maciez, o nome da fábrica. A produção dos produtos. Coloca os tipos de produtos. Nós temos 3 tipos de mola, A, B e C. Vamos deixar essa região aqui vazia, com essas 3 células, que é a quantidade ótima que ela vai ser calculada. E vamos botar aqui logo em seguida, quais são as margens de contribuição por produto, que tem na função objetivo. Então, 97 para A, 104 para B e 102 para C. Deixamos aqui um espaçozinho pintado, que vai ser o valor do lucro máximo que vai ser calculado. E vamos para as restrições. Restrição de tempo. E vamos botar para o A 1.1, ó, seguindo a coluna. Para o B 1.3, para o C 1.4. Né? Deixa um espaço aqui para calcular esses totais e a disponibilidade. Qual é o limite? 900, né? 900 homens-hora. Ferro, 2.4 para A, 2.1 para B, 1.4 para o C. Deixa o espaçozinho e com a disponibilidade máxima 1.700. E a tinta 0,26 para A, 0,18 para B e 0,19 para C. Então, está seguindo direitinho as restrições. E a disponibilidade 185. Então, por enquanto, a gente não botou fórmula nenhuma. Só montou a tabela colocando a função objetiva em cima e as restrições embaixo, tá? Então, bota aqui a coluna, especificando, indicando, né? E coloca aqui os valores. Bom, agora a gente coloca as fórmulas. Então, vamos pegar essa célula F5 aqui, que está logo do lado dessas quantidades de margem de contribuição para o produto. Essa célula vai ser igual a 97, que é a margem de contribuição, vezes a quantidade de A. Mais, né, tudo entre parênteses, 104, tá? Que é essa B aqui, essa D5, aqui na verdade é 104, multiplicado pela quantidade de B. E essa coluna 102, e essa linha aqui, essa célula 102, multiplicado pela quantidade de C. Então, é esse vezes esse vezes esse vezes esse. E somando tudo. Então, inserimos essa equação. Cada margem multiplicada pelo campo da respectiva quantidade e a gente dá Enter. Aí vamos na célula F8. Cada quantidade de horas por produto multiplicada também pelas quantidades de produto. Então, 1.1 vezes essa quantidade aqui, essa célula do A, 2.1 vezes a célula do B. E, cadê? Nós estamos aonde primeiro? Essa primeira, né? 1.1 vezes a célula do A, 1.3 vezes a célula do B, 1.4 vezes a célula do C. Tá vendo? Do produto C. Então, fazemos isso e damos um Enter. A mesma coisa para baixo. 2.4 vezes o A, essa é a quantidade de A aqui, 2.1 vezes a quantidade de B e 1.4 vezes a quantidade de C. E aí fazemos as multiplicações e somamos tudo. E, por último, a F10. 0.26, que aí é a tinta, né?
vezes a quantidade de A, mais 0,18 vezes a quantidade de B, mais 0,19 vezes a quantidade de C. Então, colocamos as fórmulas. Depois que colocamos essas fórmulas básicas, aí a gente vai inserir o parâmetro da rotina Solver. Vamos no menu de dados e clicamos em Solver. Vai abrir esse campo aqui que vai abrir, parâmetros do Solver. Onde tem definir célula de destino, nós vamos clicar na célula F5, ó, F5, que vai me calcular a lucratividade, a margem de contribuição máxima, né? E vamos definir o máximo, o campo max. Tem o campo mini, minimização, o campo max, maximização. Logo abaixo, vamos relacionar esse intervalo, que são as quantidades que o Solver vai ter que calcular para cada produto. Então, de C4 até E4, tá? C4, coluna C, linha 4, D4, E4. Depois, nós vamos adicionar as restrições, tá? Indicamos a célula destino, que é a lucratividade, a maximização. Colocamos que é max e dizemos quais são as células da quantidade que ela vai calcular. E depois adicionamos agora as restrições. A primeira restrição vai ser quem? Vai ser essa célula F8, tá? Tem que ser menor ou igual a 900. Então, F8 tem que ser menor ou igual a célula G8. Aí você adiciona, né? Clique e adiciona. Na segunda restrição, F9 vai ter que ser menor ou igual a G9, que é 1.700. E tinta, que é o próximo, clique e adiciona, né? E tinta, que é o próximo, F10 tem que ser menor ou igual a 185. Clico e adiciono. A tela parâmetros do Solver tem esse campo aqui de opções que deve também, certo, ser clicado. Logo depois que você indica célula de destino, maximização, as variáveis de quantidade e as restrições que você adicionou, você vem para essa tela aqui de opções. Nessa tela de opções, você vai selecionar usar a escala automática. Tá? Tem vários outros modelos aqui. Mostrar resultado de iteração, presumir não negativos, não. Vamos usar a escala automática do Solver. Quando você clica e dá o OK, ele automaticamente lhe dá essas respostas. Ou seja, ele informa a quantidade de A, a quantidade de B, a quantidade de C, e todas obedecem, certo, à restrição das disponibilidades. Veja que eles encostam 899,99, tá vendo? É quase igual a 900. 1.699,99, quase igual a 1.700. 184,999, quase igual a 185. Todos respeitam a disponibilidade, as restrições. Então, qual vai ser o seu lucro máximo? É justamente esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse, dá R$ 75.856,20 de lucro máximo. Então, dessa forma, você pode utilizar o Solver.